O convidado do Roda Viva de hoje é o professor titular de Neurociência e vice-diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Siddhartha Ribeiro. Alexandre? Professor, existe uma tendência, né, pela legalização do uso recreativo da maconha, né, a gente tem, né, nos Estados Unidos, Canadá, Uruguai. Aparentemente, essa seria parece mais uma questão menos uma questão de ser e mais uma questão de quando, eventualmente, no mundo inteiro isso esteja tão legalizado e regulamentado quanto álcool, por exemplo. Mas você vai um pouco mais longe. Diz que todas as drogas, incluindo as mais pesadas, elas deveriam ser legalizadas, regulamentadas. Você acha que isso seria de fato possível? Essa posição que eu defendo é atualmente a posição da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, da qual eu sou diretor, um dos diretores. E ela foi tirada em assembleia no ano passado, na reunião de Maceió, por unanimidade. É raríssimo passar um manifesto por unanimidade. E por que houve essa unanimidade? Porque nós compreendemos que as drogas todas são potencialmente perigosas e todas são também potencialmente remédio, depende da dose. Quem falou isso foi Paracelso, há muitos séculos atrás. O que é realmente tóxico é a proibição. Agatha Félix foi morta, não sabemos exatamente de onde veio essa bala, há uma boa impressão de que veio do Estado, mas independente de onde veio a bala, é uma bala de uma guerra que não deveria existir. Essa guerra mata as pessoas que não usam drogas. Então a gente precisa acabar com a guerra e regulamentar todas as substâncias. O crack, por exemplo, é uma invenção da guerra às drogas. Antes do crack havia cocaína, que é menos perigosa do que o crack, e por causa do cerceamento se inventou o crack. Então a gente precisa repensar essa questão. Não existe a droga do demônio e a droga de Deus. Nós tratamos o álcool como uma droga de Deus, ele é celebrado. Os jogadores de futebol são vistos, as propagandas envolvem jogadores de futebol muito bem-sucedidos, com mulheres maravilhosas, em lugares lindos, bebendo. E as crianças veem isso. E não tem nenhuma propaganda negativa no rótulo, dizendo que tem que beber água quando bebe álcool. Então a gente glorifica o álcool. E ao mesmo tempo trata a maconha como se fosse uma erva do diabo, quando na verdade ela é um remédio incrível. E os países que inventaram a proibição já desinventaram. Nós estamos demodé, precisamos nos atualizar. A gente vai seguir aqui, mas vou fazer só um esclarecimento para quem está em casa nos assistindo. Agatha, a menina citada aqui pelo professor, era uma criança, 8 anos, se não me engano, 8 anos. Ela foi assassinada, tomou um tiro de fuzil pelas costas quando estava dentro de uma van com a família. Isso aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, na periferia. Professor, o sono. Algumas das drogas mais vendidas do mundo são drogas para fazer dormir. Ao mesmo tempo, o senhor diz que não tem nenhum investimento na questão do sonho. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Inclusive, é uma coisa interessante, você diz a mercantilização da palavra sonho, né? Sonho, quando aplicado no nosso dia a dia, está muito vinculado ao desejo de adquirir alguma coisa, enfim. Por que desbalanceou? Por que gasta-se tanto para poder dormir e não se fala dos benefícios ou de que tipo de proveito você pode tirar de um bom sono com um bom sonho? Daniela, acho que até pior, porque esses remédios, em sua maioria, não induzem sono, induzem um simulacro de sono. O sono não é um apagar do cérebro, o sono não é um desativar do cérebro, essa é uma concepção de 100 anos atrás. O sono, na verdade, é extremamente ativo. Durante o sono, a gente está produzindo um monte de moléculas, se livrando de um monte de toxinas, esquecendo memórias, consolidando memórias, misturando memórias para poder gerar criatividade, soterrando algumas memórias com as quais a gente não consegue lidar, que é o processo da repressão. Então, tudo isso está acontecendo quando a pessoa toma um barbitúrico, toma um gabaérgico, né, um benzodiazepínico. Ela não entra em sono, não é um sono saudável, um sono bacana, um sono restaurador, é uma espécie de apagão. E no dia seguinte ela acorda muitas vezes até cansada, irritada e com problemas de memória. Então o problema é que as pessoas estão abandonando aquilo que é natural, que é a nossa capacidade de dormir e de sonhar. Qualquer pessoa tem a capacidade de dormir e sonhar, assim como tem de respirar ou de se alimentar, faz parte do hardware biológico. E nós estamos trocando isso por uma medicalização, então tem a pílula para dormir, tem a pílula para acordar. Tem a pílula para poder trabalhar, tem a pílula para concentrar, tem a pílula para namorar. É surreal. Qual é o caminho? O caminho é voltar para a sabedoria dos antigos. É sono, é exercício físico, é alimentação, relações bacanas.
cultura, livros, né? Por que as pessoas não têm sono quando estão de frente a uma tela? Porque aquela luz que chega inibe a formação da melatonina, que aliás é a única dessas todas que eu separo como sendo uma coisa bacana. Eu defendo, sou muito crítico dessas substâncias no meu livro, mas defendo o uso da melatonina, que é produzida pelo próprio cérebro, e às vezes a pessoa não está produzindo e precisa ingerir. Mas é melhor ainda que ela produza, e para ela produzir é muito simples. Apaga todos os aparelhos elétricos e pega um livro bom e vai ler, e depois de algumas páginas ela vai dormir. Eu vou chamar um intervalo, porque o nosso tempo acabou, mas é a primeira vez que eu estou apresentando esse programa com muito peso na consciência. O Roda Viva faz um rapidíssimo intervalo e volta. Mais entrevista com o neurocientista Siddhartha Ribeiro. Fica com a gente, apesar de estar começando a avançar a hora do sono. Você já teve alguma experiência transformadora, então, com o uso de algum alucinógeno? Eu já relatei isso na imprensa, inclusive. Para a gente entender melhor aqui. Né, sim. Se nós procurarmos a literatura científica dos últimos 10 anos, o que nós vamos verificar é que as substâncias que atuam no receptor da serotonina, como DMT, LSD, psilocibina, cogumelos, MDMA, são substâncias extremamente terapêuticas para depressão, para trauma. Isso está publicado nas revistas mais importantes da medicina, como Lancet, como JAMA, e acabaram, por exemplo, o Johns Hopkins fez agora um centro de pesquisa de 17 milhões de dólares só para psicodélicos. Então, os psicodélicos, assim como a maconha, são o futuro da medicina. Estão para a medicina do século XXI como os antibióticos para a medicina do século XX. E quem achar que não, vai ficar chupando o dedo, porque isso vai chegar, já chegou, já está no primeiro mundo, já tem na farmácia, as pessoas que procurarem na farmácia vão encontrar um remédio à base de constituintes da maconha, que lá fora é o Sativex, aqui chama o Mevatil, só que custa R$ 2.800. E é por isso que eu tenho defendido o autocultivo. Desculpa. Não. Só para que a gente possa registrar, falar, há um debate muito forte no país nesse momento, inclusive há uma certa tensão dentro do próprio governo, entre a Anvisa e o ministro que Osmar Terra, né, da Cidadania, que exerce, digamos assim, poder de influência ou decisão a respeito desse tema, que é sobre a cannabis medicinal, a maconha medicinal. O senhor acha que a discussão ela precisa de um rearranjo de embocadura, talvez, porque há uma certa confusão entre se isso é legalizar a maconha ou não? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o assunto e como é que o senhor acha que ele deve ser encaminhado para a sociedade, que também tem muita dúvida a respeito disso. E até a questão da maconha sintética, ou que se fala da substância, que eu acho que entra nessa discussão do ministro no Brasil hoje. Que ele tem, inclusive, mais facilidade com esse... Isso, ele defende, não é que eu sou contra, mas tem a questão da maconha sintética. E que, na minha opinião, não faz o menor sentido. A maconha está para as plantas como os cachorros estão para os animais. Uma invenção humana feita para satisfazer necessidades humanas. Existem mais de 1000 raças de cachorro, um é para cuidar da sua criança, outro é para proteger a sua casa, outro é para levar uísque para o cara que caiu na avalanche. E você não usa o São Bernardo para fazer outra coisa, você usa o cachorro certo para a tarefa certa. A maconha é a mesma coisa, foi cultivado ao longo de milênios em torno do Himalaia, tem maconha para dormir, tem maconha para acordar, para trabalhar, para fazer amor, para ter filho. Tudo isso foi desenvolvido por nossos ancestrais e só funciona porque dentro do cérebro da gente, você que está assistindo em casa, tem muita maconha no seu cérebro. Se você acha que a maconha deve ser proibida, pense que você tem muita maconha no seu cérebro. São os endocannabinoides, os canabinoides endógenos. Nós temos 6.000 anos de experiência com a maconha, mas nós não temos nem 10 anos de experiência com sintéticos. Os sintéticos têm que ser estudados com cuidado. A maconha é segura. E é um remédio e é uma commodity, está mudando a economia de muitos países. Hoje, no Brasil, esse debate tem 3 pontas. Uma ponta que diz que maconha é veneno de jararaca e não pode ter, que é a posição do governo. Outra que diz que maconha é plutônio, uma coisa muito perigosa, mas muito útil. Você tem que saber cada planta e gastar muito dinheiro para saber o que aconteceu com aquela planta, que é a posição da Anvisa, e que só atende à grande indústria. E a outra que são os pais e mães de pacientes, de crianças, de idosos que estão utilizando maconha de maneira medicinal, plantando em casa e fazendo seu óleo medicinal a custo muito baixo. Eu sou da opinião que nós devemos permitir que as pessoas se tratem. Se elas querem comprar um remédio de 2.800 na farmácia, que comprem. Mas se elas querem plantar em casa, elas têm que ter esse direito, que é absurdo e imoral impedir que uma pessoa
se trate. Siddhartha, para continuar no assunto das drogas, uma das suas linhas de pesquisa na UFRN é justamente do efeito das chamadas drogas psicodélicas, como o ayahuasca, né, o santo daime, sobre o cérebro. Eu queria que você contasse para nós que resultados você vem conseguindo com essas pesquisas e em que medida que esses resultados poderiam influenciar políticas públicas. Ótima pergunta, obrigado, Bernardo. Acreditem ou não, o Brasil hoje ele tem a maior parte da produção de pesquisa sobre o efeito dessas substâncias psicodélicas na plasticidade neuronal. Existem 5 artigos publicados no mundo mostrando que essas substâncias aumentam a quantidade de proteínas envolvidas em formação de novas sinapses e inclusive a promoção de novos neurônios. Pesquisas do professor Drauzio de Araújo, do professor Stevens Rein, no Rio de Janeiro, Drauzio de Araújo do Instituto do Cérebro, professor Richardson Leão, do Instituto do Cérebro, pesquisas muito importantes, professor Luiz Fernando Toffoli, da Unicamp, pesquisas muito importantes que hoje demonstram que aquilo que acontece durante o sono, que é a produção de novas sinapses, também acontece quando as pessoas utilizam substâncias psicodélicas. Eu me lembro aqui do Eduardo Schemberg também, com MDMA. Então, o Brasil, nesse momento, detém, é uma literatura que acaba de ser iniciada, a gente detém um papel importante. E o nosso Instituto do Cérebro tem avançado nessas pesquisas. Eu gosto de falar, por exemplo, do trabalho publicado pelo Drauzio de Araújo, pela Fernanda Palhano, mostrando que a ayahuasca é um antidepressivo bem melhor do que os antidepressivos que estão disponíveis por aí, o que faz digamos assim, vindica a posição, né, da UDV, da Igreja do Santo Daime, da Barquinha, daquelas religiões sincréticas que estão utilizando a ayahuasca, ou vegetal, há muito tempo em cerimônias religiosas que possuem têm um efeito terapêutico. Então você pode olhar para aquilo como religião e pode olhar para aquilo como a psiquiatria do século XXI. Professor, o governo federal mudou nesse ano a diretriz de combate ao abuso de drogas, trocando a redução de danos pela abstinência. E é um assunto que divide especialistas, porque alguns falam que redução de danos é enxugar gelo e tal. Eu queria saber a opinião do senhor sobre isso. A opinião é a pior possível. Eu, além de ser pesquisador e cientista e ser membro da SBPC, também sou membro da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, em que essa questão é bastante estudada. A redução de danos é uma necessidade, porque são pouquíssimas pessoas que de fato vão conseguir aderir à abstinência. O modelo que está colocado agora é um modelo que privilegia comunidades terapêuticas de cunho religioso, com pouquíssima ou nenhuma ciência envolvida e uma discussão moralista sobre aquilo que é bom para o outro. Tipicamente, as pessoas que têm essa posição acham que droga é aquilo que os outros gostam e que ela não gosta. Se você perguntar se nós deveríamos legalizar a cerveja, ela vai olhar para sua cara com muita estranheza. E no Brasil, a droga que é mais consumida é o álcool. 66% da população já teve contato com álcool. Não estou defendendo que nós tornemos o álcool ilegal, estou defendendo que nós sejamos equânimes, que nós tenhamos isonomia, que as substâncias sejam reguladas de acordo com o seu potencial de dano e de benefícios. A ideia de que você vai impedir uma pessoa que tem uma dependência de drogas de usar drogas e que o objetivo final para todos é a abstinência, é uma ideia que não tem base científica. Isso não quer dizer que algumas pessoas não devam ou não queiram chegar nesse ponto. Mas se nós olharmos a nossa sociedade e perguntarmos quem é que vive sem drogas, ninguém, porque todo mundo ou usa álcool, ou usa tabaco, ou usa café, ou usa açúcar. As pessoas que estão no hospital tipicamente estão lá por excesso de açúcar. Nós, infelizmente, chegamos ao final da edição do Roda Viva de hoje com o neurocientista, professor Siddhartha Ribeiro. Muitíssimo obrigado. Eu agradeço bastante também aqui a presença dos meus colegas Bernardo Esteves, Reinaldo José Lopes, do Daniel Fernandes, Danilo Tomás, do Alexandre Verzignassi e do nosso cartunista cada vez mais perguntador, Paulo Caruso. Eu agradeço, claro, a você que nos acompanhou até essa hora contra as recomendações do nosso especialista de hoje. Uma boa noite, uma ótima semana e fica o convite. Na próxima segunda-feira, às 22 horas, nós temos um compromisso aqui no Roda Viva. Eu espero vocês até lá.